Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Maísa, eu sou médica do Departamento de Válvulas do ECO, do INC. Gostaria também de agradecer, a oportunidade de falar aqui para todos. E o meu papel, o que eu vou falar hoje para vocês vai ser sobre o impacto da cardiopatia reumática no Brasil. Bem, a febre reumática ela foi descrita pela primeira vez em 1889. E, ao longo do século XX, ela passou por uma importante mudança epidemiológica, de uma doença extremamente prevalente, considerada como uma doença global. Ela passou a ser praticamente erradicada nos países desenvolvidos, principalmente pelas melhorias socioeconômicas e de acesso à saúde. Mas, infelizmente, ainda hoje, nos países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, continua sendo a principal causa de morbidade e de mortalidade cardiovascular, principalmente em pessoas jovens, em populações de baixa renda. Então, no século XXI, é considerada ainda uma doença associada à pobreza e aglomerações. A gente entender os aspectos epidemiológicos da doença é importante, inclusive, para o seu diagnóstico, Os critérios de Jones, que foram revisados em 2015, levam em consideração a prevalência da doença na população em questão. Então, a gente tem critérios menos rígidos, priorizando a sensibilidade em populações de moderado a alto risco para a doença, e critérios mais rígidos, priorizando a especificidade em populações de baixo risco. Segundo os dados do estudo Global Burden of Disease, de 2021, são os dados mais recentes sobre a epidemiologia da doença, estima-se que aproximadamente 40 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas convivam com a cardiopatia reumática no mundo, e a doença ainda é responsável por 300 mil mortes ao ano, sendo considerada a 7ª causa de mortalidade por doenças negligenciadas, segundo a OMS. E, atualmente, as regiões consideradas endêmicas compreendem principalmente países da África, Índia, China e Oceania. Bem, e como está o panorama do Brasil atualmente? O Brasil parece estar passando por uma transição entre as duas fases epidemiológicas, com um declínio dos casos agudos, dos casos novos, principalmente nas regiões que conseguiram melhorar as suas condições econômicas e o acesso à saúde, um aumento da prevalência dos casos tardios, associado também ao envelhecimento da população, mas ainda persistem muitas desigualdades no acesso à saúde, mesmo nas diferentes regiões do país e mesmo dentro dos grandes centros, como no nosso caso, Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem uma grande parte da população vulnerável a novos casos de cardiopatia reumática. E estima-se que nós tenhamos aproximadamente 37 mil novos casos da doença por ano. Segundo dados do IBGE mais recentes, nós temos aproximadamente 10 milhões de casos de faringoamidalite ao ano, o que leva a aproximadamente 30 mil casos de febre reumática aguda, e desses 70% podem evoluir para a doença cardíaca reumática. E esses doentes eles estão sob risco de desenvolver as complicações, valvopatias anatomicamente importantes, com necessidade de cirurgias, desenvolvimento de fibrilação atrial, de insuficiência cardíaca, eventos embólicos como AVC e endocardites. Bem, e qual é o impacto econômico? Esse trabalho foi um trabalho brasileiro que buscou estimar os custos aproximados em relação às internações por complicações relacionadas à cardiopatia reumática no Brasil. E estima-se que aproximadamente sejam gastos mais de 15 milhões de dólares ao ano, com um aspecto importante que esses valores eles têm um crescimento importante em séries temporais, então demonstrando o impacto econômico da doença para o nosso sistema de saúde. Esse mesmo trabalho mostrou que, com o valor gasto aproximado em um ano de internações, seria o suficiente para a gente custear a profilaxia secundária com penicilina benzatina a cada 3 semanas para mais de 22 mil pessoas por um período de 10 anos. Então, o valor gasto em um ano com internações seria o suficiente para a gente prevenir aí muitos novos casos. E, apesar dessa boa custo-efetividade,
da profilaxia secundária e da segurança também da profilaxia secundária, já demonstrado em vários trabalhos, a gente ainda esbarra na baixa acessibilidade e disponibilidade errática da penicilina em alguns locais e, principalmente, também da baixa adesão, tanto pelos profissionais de saúde, que deixam de prescrever a profilaxia, quanto a não adesão pelos pacientes, principalmente naqueles oligossintomáticos e com a doença subclínica, como a Pamela vai comentar mais à frente. E é importante a gente frisar também que, para além dos custos com internação, essa doença ela incide, né, essa carga de doença ela incide em uma população com uma idade produtiva, né? E isso gera um impacto social e econômico muito maior, muito grande. Né? Pessoas que se tornam, muitas vezes, improdutivas, que não conseguem sustentar mais as suas famílias, e isso gera, né, com certeza, um ciclo vicioso de pobreza. Né? Essas são as características demográficas, tá, de pacientes internados por doença cardíaca reumática entre 2018 e 2022, mostrando um predomínio de sexo feminino, uma faixa etária ampla, mas com predomínio de adultos jovens e adultos de meia idade, e predominantemente pardos. Então, são mulheres, jovens e pardas. Nos últimos 4 anos, segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 31 mil internações e mais de 2.500 casos de óbito relacionados à cardiopatia reumática no Brasil, sendo que, muito provavelmente, esses números estão subestimados pela subnotificação. A principal complicação da cardiopatia reumática é a doença valvar, né, que, na maioria das vezes, acaba evoluindo para a doença anatomicamente importante, que precisa ser tratada, seja percutânea ou seja com cirurgia cardíaca. Esse foi um registro brasileiro que incluiu 17 centros no país e que mostrou que a doença reumática ainda é a principal causa de cirurgia valvar, representando aproximadamente 40% dos casos de cirurgia para correção de valvopatias no nosso território, principalmente nos hospitais públicos. Né? Essa realidade é muito diferente nos hospitais particulares. É uma realidade que a gente também encontra no nosso instituto. Né? A gente conseguiu fazer um levantamento rápido das cirurgias indicadas pelo nosso departamento de 2025. Né? Até o momento, a gente teve 99 cirurgias valvares, e dentre elas 41 cirurgias por doença reumática. Então, são pacientes jovens que têm que conviver, né, e que sofrem com complicações graves relacionadas a essa doença, que sofrem com complicações relacionadas ao próprio tratamento da doença, com necessidade de conviver com próteses, anticoagulação, com necessidade de reintervenções. Muitos doentes são submetidos a diversas cirurgias cardíacas ao longo da vida. E isso tudo a gente consegue ilustrar, a gente conseguiu ilustrar em 3 trabalhos, 3 relatos de caso que foram publicados pelo nosso serviço, numa revista, no JACC, que fez essa edição, né, em homenagem, né, para tentar chamar a atenção da comunidade científica em relação a esse grande problema de saúde pública, que é a cardiopatia reumática. Então, diante do impacto, né, que a gente viu que existe ainda no nosso país em relação à doença, a gente pode concluir que a cardiopatia reumática ainda é uma importante causa evitável de morte e de incapacidade em pacientes jovens e, principalmente, pessoas de baixa renda. A gente precisa discutir as estratégias para o controle e, para isso, é essencial a gente reconhecer a importância da atenção primária, a importância do acesso ao tratamento, ao diagnóstico e à viabilização para que esses pacientes, uma vez desenvolvendo a doença, tenham acesso aos serviços, inclusive aos serviços de atenção terciária, para que possam ter a sua doença tratada no momento oportuno, né, diminuindo as chances de complicação. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.